Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Hoje é o sábado, dia 22 de junho de 2024, nós estamos gravando o vídeo semanal. Nesse vídeo semanal que a gente faz todas as semanas, aos sábados, a gente faz o seguinte, a gente analisa a primeira sexta-feira, né, tudo aquilo que aconteceu no mercado na sexta-feira anterior, já que na segunda-feira, né, a gente faz geralmente uma sessão de perguntas e respostas para o pessoal poder ficar mais livre, tomar menos tempo do programa para as pessoas poderem fazer suas perguntas à vontade. Então a gente analisa a sexta e depois a gente parte para analisar o gráfico semanal que vai balizar as atitudes que nós vamos tomar em relação aos ativos para as próximas 2, 3 semanas. Né? A gente está tentando projetar a coisa para um futuro um pouco mais longo. Então é importante ter essa visão nos ativos que nós operamos, que é o que a gente faz aqui, e uma vez a cada 2 semanas a gente faz um vídeo setorial, em que a gente avalia não só as ações que nós estudamos, mas o mercado como um todo, seus índices setoriais, seus índices eh, globais, seus índices, as ações individualmente divididas por setor, umas comparando com as outras. Então é importante, na minha opinião, o vídeo mais importante do canal é o vídeo setorial, e ele é feito a cada 2 semanas. Tá? Esse aqui, todas as semanas, para vocês poderem ter uma visão daqueles ativos que nós analisamos todos os dias. Aí na tela, nós temos o manual de renda fixa. Se você é uma outra alternativa, as pessoas acham que só na bolsa se ganha dinheiro, isso é um grave erro, especialmente porque o Brasil tem uma perversão do seu sistema econômico. Infelizmente, o Brasil é um exportador líquido de capitais, a gente exporta capitais há dezenas de anos. Tá? Nossas taxas de juros, ao contrário do restante do mundo, elas fazem com que seja muito mais inteligente, muito menos arriscado aplicar em renda fixa do que no mercado de renda variável, o que é uma perversão da economia. E quanto maior o risco, maior deveria ser a sua taxa de remuneração. E no mercado brasileiro, infelizmente, graças ao vício que a nossa economia tem em taxas de juros elevadas, quanto mais você aplica em renda fixa, mais dinheiro você ganha. A renda fixa ganhou da renda variável nos últimos 30 anos por muita coisa. Não estamos falando assim, uma rendeu 105%, a outra rendeu 100%. Não, estamos falando assim, uma rendeu 280% e a outra rendeu 140%. É assim, uma absurda a disparidade. Então, muitas vezes você está se arriscando no mercado de renda variável, na bolsa, à toa, porque você talvez não tenha personalidade para isso, não sei o quê, porque para você ganhar acima do que o Ibovespa oferece, né, do que seria o beta igual a 1, você vai ter que correr mais riscos. E a maior parte das pessoas ou não consegue, porque não consegue enfrentar tantos riscos, ou não simplesmente não consegue ter esse resultado. O cara ganha num lado, perde no outro, ganha no... Quando ele faz as contas no final, se ele tivesse ficado no Ibovespa só na BOVA 11, ele teria ganho até mais com menos trabalho. Para essas pessoas, você tem que considerar seriamente a capacidade de fazer isso na renda fixa. Além disso, tem a educação financeira, que é uma coisa que a gente recomenda para que todos possam fazer. Nós não tínhamos isso na escola. As crianças hoje em dia têm de uma forma, as poucas que têm, extremamente superficial. Eu acho que vale a pena isso aqui para todo mundo que tem a partir dos 12 anos, dos 12 aos 90 ou aos 95. Educação Financeira está aqui. É um livro que as crianças vão conseguir compreender e os adultos, com certeza, com facilidade. Vale a pena para você superar as limitações da nossa educação, que infelizmente não são poucas. Sem mais delongas, vamos então ao Ibovespa. Aqui da direita tem o gráfico diário, aqui na esquerda tem o gráfico semanal. E você vai olhar e falar: nossa, quanta linha, isso está muito poluído. Sim, é quanta linha e isso está muito poluído. Mas, aos pouquinhos, a gente vai despoluindo e você vai conseguir enxergar o que está aqui. Tá bem? Então, não se espante. O que eu quero mostrar aqui, a priori, é que o Ibovespa, no gráfico diário, tem um canal de baixa desenhado aqui. Isso começou lá no início do ano. Tá? Nós estamos em junho e o topo do mercado foi no final de dezembro, e esse ano inteirinho nós temos ele de queda, inteiro de queda, e é por isso que a gente fala para vocês estudarem esse livro aqui embaixo, de Aprenda a Operar Vendido. Observe que tem 6 meses de queda e as pessoas estão há 6 meses tentando achar o fundo. Há 6 meses elas vêm se machucando tentando achar o fundo. E vão continuar tentando achar o fundo porque elas simplesmente não sabem operar do lado vendedor. Então, quando acontece coisas como essa aqui, as pessoas vão continuar tentando achar o fundo. O que nós temos aqui no gráfico diário? Tínhamos um canal de baixa muito bonitinho, que foi perdido recentemente. Temos essa linha aqui, que era uma linha de suporte. Que linha de suporte é essa? É o topo dessa congestão em roxo que você vê aqui, de muito longo prazo no índice, tá? Que durou praticamente 2 anos e pouco. É o topo dessa congestão.
ela foi perdida, ela foi superada e nesse exato momento, embora pareça que ela foi totalmente superada, ela não foi totalmente superada. Ela está sendo testada. Observe que quando a gente aproxima assim bem de pertinho, você observa que esse fechamento foi dentro desse candle. Esse candle aqui veio testar a média de 20, entrada de pressão vendedora, isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, ontem, teve esse outro candle que não é um inside bar por um milímetro aqui embaixo. Ele teve efetivamente o acionamento da venda. Isso aqui era um acionamento que muita gente deve ter aceitado, tá? Por quê? Porque era sinal de venda mesmo, a perda aqui embaixo era venda. Então muita gente aceitou a venda e agora o mercado fez essa pequena subida, tá? Ontem o mercado subiu 0,74, não é lá grandes coisas. Uma pequena subida, mas se mantém na zona, não só na zona do que é o suporte e agora está naquela fase, troca de suporte para resistência, resistência para suporte, troca para tá? Como está no fundo do canal de baixa e abaixo da média de 20. Portanto, nós seguimos no modo vendedor. Conforme nós falamos outras vezes, quando que isso aqui mudaria de modo vendedor para um modo comprador? Primeiro, se fizer um pivô de alta. Não temos pivô de alta. Segundo, se fechar dentro do canal, e fechou dessa vez, né? Minimamente, mas fechou. O fato é que, como fechou dentro desse candle, a gente fica menos impressionado com esse fechamento. O fechamento teria que ser acima do candle anterior, não foi. Tá? Mas fechando acima disso, de onde está agora, vai fechar dentro do canal. Vai fechar dentro do canal e vai fechar acima da média de 20, que era o outro fator que a gente vinha observando. Tinha o canal, tinha a linha de resistência e tinha a média de 20. Os três eram resistências e estão sendo ainda resistências passando aqui. Portanto, antes de eu pensar seriamente em comprar esse negócio, eu tenho que fechar aqui acima e depois passar desse fechamento. Por que isso? Tá? Por que eu pensaria em comprar nessa situação? O cenário é comprador? Não. O cenário continua sendo vendedor. Por quê? Porque a tendência é de baixa. Porém, no fundo de um canal, você pode comprar para levar até o topo do canal. É uma técnica que muita gente usa. É uma técnica razoavelmente arriscada, porque você, embora isso aqui seja um canal, o lado que interessa é o lado de cima. Por que o lado de cima é o que interessa? Porque esta aqui é a linha de tendência de baixa. Isso aqui está na teoria clássica de Down, está em análise técnica, não na teoria clássica, em análise técnica clássica. E isso aqui é o que gera as outras linhas. As outras linhas são projeções daquela. Nesse caso especificamente não, porque eu tracei com um canal de regressão linear e é feito uma conta matemática. Mas com todo mundo que traçar um canal, né, e quase ninguém traça canal com esse método que eu utilizo, você vai traçar primeiro a linha de tendência de baixa e depois você projeta a outra linha. Portanto, a linha que é projeção, que é essa de baixo, e que muita gente chega assim, está na parte de baixo do canal, eu vou comprar para levar para a parte de cima. Ela é apenas uma projeção. Projeções falham muito mais do que as linhas originais. Então, isso é uma coisa muito importante que as pessoas frequentemente ignoram. De qualquer forma, como muita gente utiliza essa técnica de estando na região inferior do canal, comprar para levar para a região superior do canal, mesmo que a tendência primária seja de baixa, observe, a tendência primária aqui agora é de baixa. Tendência primária de baixa. A tendência, muitas vezes secundária, vai ser essa, a pessoa vai tentar surfar isso aqui, tá com tendências terciárias meio maluquinhas aqui pelo meio. Certo? Mas as pessoas vão tentar muitas vezes fazer isso, e é uma técnica possível, viável, só é um pouco mais arriscada, porque você sempre que opera contra a tendência primária, a coisa fica mais arriscada. De qualquer forma, é possível, mas só se depois que fechar aqui e superar. Tem que fechar acima e depois superar. Não adianta só fechar acima e eu já vou comprar o fechamento, a não ser para quem for muito agressivo. Tem gente que é muito agressiva na forma de operar e já compra o fechamento do dia. Então, supondo que segunda-feira o dia esteja subindo, perto da hora do fechamento, ali por volta de 4h30, 15 para as 5, o cara vem e faz a sua compra já contando com aquele fechamento para antecipar o movimento do dia seguinte. É uma técnica possível, é uma técnica viável, mais agressiva, é verdade. Do ponto de vista semanal, a coisa é mais simples, porque nós temos aqui o canal, lindamente funcionando, né? Fazendo seus topos e fundos descendentes, como é esperado no canal, chega na região de suporte, fecha abaixo da linha, não tem follow-through, não tem um novo candle fazendo fechamento abaixo e volta para a região acima do suporte. Portanto, aqui, embora não tenha sido um inside bar por conta dessa pequena passada aqui embaixo, tá? Não temos follow-through, não temos continuidade do movimento, né? Parou aqui,
parou dentro do canal a superação pelo semanal, a superação do candle dessa semana, ou seja, se segunda-feira passar por aqui, muita gente já vai comprar direto, tá? Porque supera a região de topo do candle anterior, que é uma região de compra, porque muita gente opera comprando o fundo do canal para levar até o topo, compra aqui para levar até lá, compra aqui para levar até lá, que já deu certo 2 vezes, por exemplo. Poderá estar certo uma terceira vez, uma vez que a análise gráfica é a projeção do passado para o futuro. Então, poderá ser mais uma vez a movimentação. Porém, aqui fica mais claro, porque fica muito mais fácil de perceber que, embora tenha retornado para dentro da congestão, não teve continuidade. Agora, superando aqui, muita gente vai operar isso aqui. O canal continua sendo de baixo, o cara está operando contra a tendência primária, né? Mas é possível fazer. O outro lado da moeda é o seguinte: e se perder a mínima? E se perder essa mínima aqui? E se perder aqui? O que fazer? Bom, aí é muito simples, tá? Como isso aqui é uma congestão que durou muito tempo, tá? Aqui está projetada para trás, só para a gente poder a congestão está aqui, tá bem? Está entre o final de 2021 e quase o final de 2023. Portanto, durou aqui 2 anos e alguma coisa, ou mais ou menos 2 anos. Mas eu projetei para trás para poder mostrar que aqui houve 2 tentativas de romper e que o topo pré-Covid estava nessa mesma região. Então, isso foi projetado para trás. Aqui, obviamente, não é uma congestão, tem o Covid aqui, né? Tal, mas aqui é. Isso aqui foi só uma projeção para a gente olhar. De qualquer forma, voltando para essa região, perdendo a mínima do candle semanal, isso vai fazer com que o ativo volte para dentro dessa congestão e aí é operar topo de congestão vendido para trazer para o fundo da congestão que está lá embaixo. Portanto, é muito importante ter essa noção. Vai ter trade essa semana de qualquer jeito, a não ser que o ativo fique fazendo inside baixo aqui. Mas vai ter trade de muito provavelmente de qualquer jeito. Na superação da máxima, muita gente vai comprar para tentar levar para o outro lado do canal. E na perda da mínima, muita gente que não comprou, que vai ficar esperando operar na direção, vai entrar vendido. E aí o cara vai vender para grosso, né? Vai vender para ser grosseiro, para tirar lá dos 120 mil e levar lá nos 100 mil pontos, porque é a projeção por conta da congestão. Tá? Mas o cenário continua sendo tendência principal de baixa, tá bem? Muita atenção nisso. O Small Caps, que ontem fez uma discreta movimentação, essas movimentações, tanto do índice quanto do Small Caps, tiveram um grande volume, mas isso pode ser por conta do vencimento das opções. Ontem foi dia de vencimento de opções. Dia de vencimento de opções, há uma troca muito maior de ativos de mãos, né? Os ativos trocam de mãos muito mais intensamente, porque tem que ser feita uma série de compensações nas carteiras para acomodar aquilo que vai acontecer com as opções. Muita gente encerra posições nos ativos por conta do trade que tem opções e vice-versa. Lembrando que o mercado de derivativos ele é muito, não é um pouquinho, ele é muitíssimo maior do que o mercado de ações. Tá? Então, se você não entende sobre derivativos, você deveria. Esses livros são muito importantes para você entender isso. Então, no dia de vencimento de opções, é comum ter volumes muito altos. Então, fica a dúvida se a gente teve volume alto, porque o mercado realmente negociou muito em função de uma percepção de mudança de alguma coisa, ou se foi só pelo dia das opções. Não temos como saber isso. Nos próximos dias, se o volume continuar aumentando, estiver mantendo esses volumes assim tão elevados quanto a gente apresenta aqui, aí vai ficar mais claro. Mas no momento não tem essa clareza. Então, no diário, o ativo vem também dentro de uma congestão. Observe que aqui no índice, ele nunca, né, nesse small caps, ele nunca superou a congestão, enquanto que no índice Bovespa, ele superou a congestão e agora está ameaçando voltar para ela. No small caps, ele jamais superou essa congestão, tá? Nem no final do ano passado, tá? Que foi essa região aqui, foi onde ele fez o último topo. E desde então ele vem dentro de uma congestão caindo, caindo, caindo para buscar o fundo da congestão, que é aqui. Ele deu uma parada nesse suporte intermediário, tem aqui no meio da congestão, foi onde ele deu essa paradinha, fez a movimentação com o volume, né, como a gente vem falando, fez a movimentação, mas esse candle aqui no Small Caps também não é um inside bar por um pentelésimo, mas novamente o fechamento foi dentro do outro candle, a gente tende a ignorar isso aqui. As tendências são primária, secundária e terciária de baixa, todo o cenário é baixista, isso aqui é a mesma coisa, isso é mais ou menos a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que aquilo, ou seja, todo o cenário é vendedor e você continua buscando uma posição para venda, tá? Seja de longo prazo, seja de curto prazo nesse caso, tá? Porque tudo aqui indica o cenário vendedor.
toda e qualquer subida você está buscando uma posição para venda. Até para quem bota os triggers muito pertinho, e é um dos motivos que eu vivo falando para vocês, não coloquem nem stop no alto da barra, nem trigger justamente na base da barra. Por quê? Porque pequenas movimentações como essa acionarão você. E aí você foi, o cara, vamos dizer, o cara nesse caso aqui, foi acionado na venda e está passando um sufoco que ele não precisava. Bastava ele ter um pouquinho de bom senso de perceber que você nunca bota as ordens exatamente um ticker acima ou abaixo, né? Depende da posição, de onde o preço, de onde tem um candle. Porque nunca se faz isso. Isso é tolice. Tá? Sempre há um espaço, sempre há o bom senso, sempre há margem para você trabalhar, porque senão você vai ficar preso nesse tipo de trade constantemente. Né? De aciona e volta. E aí você fica ali, ou então aciona o teu stop e te violina. É muito comum o cara bota o stop na barra. Vamos dizer que essa aqui fosse a barra sinal e o cara bota o stop aqui. Aí o troço faz isso aqui, pum, e volta. E ele toma o stop num trade que ele teria ganho dinheiro. É muito comum isso acontecer e é tolice isso acontecer com traders que tenham um mínimo de conhecimento. Só traders muito, muito iniciantes fazem isso. O resto do mundo não faz. Portanto, não seja você a cometer esse tipo de estupidez. Tá? A gente comete estupidez quando a gente é iniciante. Depois de um certo tempo, que a gente percebe, pelo menos, ou é alertado, como eu estou alertando vocês, vocês não vão poder cair mais nisso, né? Pelo amor de Deus. Então, tá aqui um cenário totalmente baixista. No semanal não é diferente, tá? O semanal não é diferente, é a mesma situação. Tem aqui a tal congestão, o troço vem caindo. Observe que no semanal fica mais fácil de perceber ainda que no diário. Aqui, ó, tinha só a congestão. No semanal, além da congestão, tinha a média de 200, que tenta ser superada aqui, aqui duas vezes, aqui de novo. E aí o ativo não consegue superar nem a média de 200, tem a congestão, já estava desenhada. Pronto, é simples e o cara vai operar vendido com todo esse cenário aqui. Vem fazendo quedas cada vez mais intensas, né? Vem fazendo um movimento muito intenso, começa a se afastar demais da média de 20, começa a aparecer corpos aqui, ó, com sombras cada vez maiores. Isso aqui já é um sinal de parada de movimento. Então, observe como trabalhar o semanal é muito mais fácil do que trabalhar o diário. É 1000 vezes mais fácil. Um dia vocês vão começar a operar no semanal e vão falar assim, passados, né, algum tempo, você vai falar, caramba, o Campos falava tanto isso, que era para operar o semanal, que era para operar o semanal, e eu não ouvia, porque eu ficava naquela ideia muito totó, muito bobinha, de assim, ah, mas o stop é tão longo, então eu vou operar nos 5 minutos, que aí o stop é curtinho, né? E aí o cara se ferra, se ferra, se ferra, se ferra, e um dia ele fala assim, porra, vou tentar o semanal, já que aquele chato fica falando isso o tempo inteiro. E aí o cara descobre que, embora os stops sejam super longos, o risco que ele está correndo é o mesmo. O mesmo risco com potencial de ganho muito superior, mas muito superior. E aí um dia cai a ficha, o cara fala, porra, foram anos aquele cara falando na minha orelha e eu não ouvia. E agora que eu aprendi isso, eu estou matando a pau e ganhando muito dinheiro no mercado. E aí as pessoas vão falar assim, nossa, aí eu já vou estar morto, né? Porque vocês vão demorar para fazer isso. E aí você vai mandar rezar uma missa no meu nome, falar, porra, aí agradece o cara lá por mim, tá? Porque eu demorei para ouvir e perdi muito dinheiro nesse processo. Bom, então observe que as sombras inferiores vão cada vez mais aumentando aqui, ó. Vem aumentando, tá? Aqui os candles começam a se tornar candles cada vez mais com um aspecto de indecisão. Candle decidido para baixo, candle menos decidido que aquele para baixo, candle menos decidido que esse para baixo, candle já quase beirando a indecisão, um candle de indecisão, cada vez as sombras inferiores aumentando mais. Tá? E onde isso está acontecendo? Na região de suporte intermediário e já muito pertinho, quando você olha no diário, isso aqui ainda parece muito longe, mas quando você olha no semanal, é perto, é bem perto, tá? Perto o suficiente para você considerar que esse fundo que o Small Caps fez já chegou lá. Dá até para o cara considerar isso. Por quê? Porque a diferença aqui de 900 para... São 50 pontos, cara. Tá? Ou menos de 50 pontos, são quase cerca de 40 pontos. É pouco. Se você parar para pensar num índice que tem 1.900 pontos de... né? Mais ou menos onde ele estava aqui. Então, 40 pontos em 1910 pontos, tá? É 2%. 2% quer dizer que ele andou 98% daquilo que precisava andar. Né? Ou, não exatamente, mas daqui até aqui é 2% de diferença só. Isso basicamente é alvo. Tá? E é exatamente aquilo que eu estava falando. Quando você bota a coisa muito pertinho e alvos fixos, e você é extremamente matemático e rígido na forma que você pensa, não dá certo. Análise gráfica, análise técnica, não. Vamos lá, repetir essa parte do não, para ficar bem claro. Não é científica.
Não é matemática, não é precisa. Para falar a verdade, nem análise fundamentalista. Mas vamos ficar aqui na análise gráfica, que é o escopo do canal, na sua maior parte. Então, isso aqui não é matemático e científico. Você tem que ter jogo de cintura, você tem que ter flexibilidade, você tem que entender que isso aqui são desenhos, e como todo e qualquer desenho, dá margem à interpretação. Então, o subjetivo sempre vai fazer parte da análise gráfica. Todo mundo que tentar operar 100% objetivo vai falhar, tá? E é por isso que os robôs não dão certo. Você observa que de vez em quando vem esse negócio de robô e aí o pessoal entra e fala, daqui a pouco some. Por quê? Porque todo leva um tempo para as pessoas perceberem que aplicar dinheiro em robô é perder dinheiro, e aí aquilo leva um tempo. Aí a gente tem que esperar dar uma sumida para aquela galera quebrar e desaparecer da bolsa antes deles voltarem a fazer a mesma hype de novo para pegar os novos otários que estão entrando. E aí o pessoal cai no mesmo erro e aí faz tudo a mesma coisa, passa de novo. Então, observe que nós agora estamos na fase que não se fala mais de robô direito. Quase não se fala em robô. Por quê? Porque agora, recentemente, teve uma fase muito alta de falar em robô e todo mundo que tentar operar diretamente como pessoa física, exclusivamente de forma automática, automatizada, vai perder dinheiro. Tá? Vai perder dinheiro porque não funciona. Tá? Para pessoa física não funciona. Ah, então para pessoa grande porte funciona? Médio, porque eles têm sempre o subjetivo, que é o cara que está lá. Ele tem uma estratégia que foi desenhada por pessoas, e essa estratégia utiliza o robô apenas como uma ferramenta. As pessoas físicas querem usar o robô como a operação, como o operador, e não é assim que funciona. Tá? A estratégia é desenhada nas pessoas jurídicas, né? Quando eu falo pessoa jurídica, eu estou falando fundos, bancos, etc. A estratégia é desenhada por seres humanos, a decisão da estratégia, depois de construída, é feita por seres humanos, o momento de aplicar a estratégia é decidida por seres humanos, e o operador, aquele que dá a ordem, compra, vende, compra, isso aqui, é o robô. Só essa parte que ele faz. Para evitar, para que a operação possa ser rápida, pensa que esses caras têm que lidar com volumes muito grandes, é por isso que eles usam robô. Tá? Você que está usando suas 100 ações ou 200 ações, você não precisa de um robô para fazer isso. O que você precisa é ter controle emocional. A maior parte das pessoas não tem nem controle de risco e nem controle emocional. E aí a pessoa não consegue ter os dois controles, simplesmente estoura no mercado. Aí acha que o robô vai resolver o problema e não vai. Aí ela perde dinheiro ao invés de perder sozinha, ela perde com o robô, que muitas vezes perde dinheiro de forma exponencial. Mas voltando aqui, então isso aqui praticamente atingiu o fundo da congestão por uma merreca, mas mostrando cada vez mais indecisão. No fundo da congestão, se houver um sinal claro de compra, o cara vai comprar. Então, observe que o small cap está já chegando no fundo dessa congestão. Se aparecer um sinal claro, mas primeiro tem que aparecer um sinal claro. O que é um sinal claro, Campos? Um sinal claro é isso aqui? Não, isso aqui não é um sinal claro. Um sinal bem claro de compra aqui embaixo seria a formação de um pivô. Muitas vezes não vai acontecer, porque o semanal demora muito, né? É óbvio, são semanas. E aí até fazer um pivô, por exemplo, aqui, ó, faz isso, volta. Aqui não teve pivô, mas aqui, ó. Vem, tenta perder, faz a movimentação, volta, até acontecer, já andou uma porção de tempo. O cara teria perdido aqui, ó, um tempão. Então, no semanal, muitas vezes você esperar um pivô vai demorar muito, tá? Mas você pode ter um cenário inequívoco, como por exemplo, óbvio que não precisa ser um candle dessa magnitude, mas alguma coisa parecida com isso, entendeu? Chega aqui na região de fundo, aparece nitidamente um candle de forte pressão compradora, e aí o cara já vai pensar em comprar. Ah, mas eu queria pegar exatamente o fundo do canal e levar até exatamente o topo do canal. Ponto número 1. Na próxima Natal, agora já está chegando, já escreva sua cartinha para papai Noel, né? E mande lá para o Polo Norte, porque você continua acreditando nessas coisas. Né? Você também continua acreditando que algumas pessoas pegam toda a tendência, do iníciozinho até o final, e postam na internet. Tem também gente aí dizendo que faz trade de milhões de opções e que os caras ganham imensa fortuna. Né? Gente, pelo amor de Deus, todo mundo aqui é crescidinho, ou deveria ser crescidinho, e você sabe que 99% das histórias que você ouve num botequim são mentira. No mercado de capitais, também. Também. O que mais tem no mercado de capitais é mentiroso. Entre os influencers, também. Certo? Se você fosse ouvir tudo aquilo que o pessoal fala no mercado de capitais, não tinha dinheiro no planeta para pagar essa gente. Não tinha dinheiro para mais nada. Era só dos caras do mercado de capitais. E não é verdade. Tá bem? Então esqueça essa ideia de que você vai pegar o fundinho aqui e vender o topão lá e você vai pegar tudo isso aqui. Esquece isso, não vai acontecer. Tá bom? Não vai acontecer. Se acontecer, vai ser sorte, uma eventualidade.
não vai se repetir com consistência. Então, esquece isso. Tá? Então, quando tiver um sinal de compra por aqui, o cara vai pensar em comprar nessa região e vai tentar sair lá em cima, com uma parcial no meio. O dólar, que vem fazendo uma movimentação de alta cada vez mais interessante, mas já começa a atingir, como o dólar é um ativo real, observe que, sendo um ativo real, ele tem impacto direto na economia e nas finanças e uma série de coisas. Portanto, o dólar ele não consegue oscilar e vacilar e se movimentar, assim como as commodities, eu até falei sobre isso esses dias, livre e leve e solto como as ações. A ação de uma empresa, se ela estiver valendo R$ 20 ou R$ 10, é a mesma coisa. A empresa, porque entre os R$ 20 e os R$ 10, a empresa mesmo não mudou nada. A empresa continua tendo suas fábricas, galpões, ou uma empresa de tecnologia, ela continua produzindo sua tecnologia, comercializando sua tecnologia, fazendo tudo igual. Entre os R$ 20 e os R$ 10, a única coisa que mudou são os bônus dos caras que estão na empresa. É por isso que eles se importam tanto com o valor da ação. Mas é só por isso. Para a empresa mesmo não mudou nada. Quando você compra uma ação no mercado, você não está dando dinheiro para a empresa. Tá? Isso você só faz no IPO, quando ela lança as ações na bolsa. É a única hora que a empresa pega dinheiro no mercado. Ou se ela for fazer uma oferta secundária de ações, se ela for fazer uma nova emissão de ações. Mas isso é bastante incomum e a imensa maioria das vezes que você negociar no mercado de capitais, você está negociando entre pessoas. Tá? Eu estou comprando para você que está vendendo. A empresa não tem nada a ver com isso. Tá? Ela não está aí ganhando dinheiro nenhum nesse negócio. Portanto, para a empresa, se o troço está valendo 20, 10, 15, ou 17, ou 35, dá mesmo. É a mesma coisa. Para os executivos, não, porque eles ganham bônus em cima dessas coisas. Por isso eles fazem de tudo para que essas ações tenham certas métricas que para eles são importantes. O dólar não é assim. As commodities não são assim. Aquilo, né, essas coisas, elas são reais. Elas impactam a vida de todo mundo. Se o dólar está R$ 6 ou 5, faz uma diferença gigantesca. É absurda a diferença que uma coisa como essa. Se ele está 5,50 ou 5,20, a diferença é absurda. Algumas empresas vão deixar de ser lucrativas. Alguns tipos de negócio vão deixar de ser lucrativos ou vão se tornar espetacularmente lucrativos, dependendo do que o cara faça, com isso. E se ele se tornar espetacularmente lucrativo, outras empresas vão começar a fazer aquele negócio, até ele deixar de ser espetacularmente lucrativo. Né? Porque afinal de contas, se o cara ali está ganhando, eu também tenho capacidade para fazer a mesma coisa, eu vou lá e entro no mercado junto concorrendo com ele. Então, ativos reais impactam a sua vida todo dia. Se o dólar subiu ou não subiu, vai impactar, por exemplo, no preço dos fertilizantes, das sementes, das máquinas que são usadas, porque boa parte disso é importado, ou é cotado em dólar mesmo não sendo importado, e isso vai impactar na tua vida. O trigo, que é boa parte dele importado, muitos insumos de indústrias em geral são importados ou são cotados em dólar, e então isso faz gigantesca diferença. Então o dólar não pode oscilar tão absurdamente para cima ou para baixo. Cedo ou tarde o Banco Central começa a intervir para diminuir a volatilidade e outros agentes começam a entrar no mercado ou sair do mercado porque simplesmente não fica mais lucrativa as suas operações. Então tenham isso em mente e observe que o dólar vem numa tendência de alta no gráfico diário e ontem fez um inside bar. Tá? É muito comum isso acontecer. Vai chegando aqui nessa região, isso aqui é uma região que ele acabou de ultrapassar essa resistência dada por essa linha cor-de-rosa. Eu sei que fica um gráfico muito poluído, mas infelizmente essas linhas não podem desaparecer. Tá? Tem toda essa região aqui que criou essa linha cor-de-rosa que nós estamos vendo aqui. Tá? Então superou a resistência, que era a resistência, voltou, testou como suporte e está fazendo uma movimentação aqui nitidamente ainda de subida, mantendo uma linha de tendência de alta, mas já começam a apresentar algumas certas vaciladas mais curtas. Eu também já falei sobre isso em outros ativos. Uma coisa é o ativo fazer isso, ele sobe, faz uma oscilada e sobe na outra pernada. Outra coisa é o ativo, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Isso não é saudável. Quando o ativo começa a fazer como se fosse um serrote, ele começa a subir, descer, subir, descer, subir, descer toda hora, não é um bom sinal. É o que o dólar vem fazendo aqui. Para quem está dentro da compra, é hora de começar a botar as barbas de molho. Tá? Começa a fazer vários testes numa certa região, começa a fazer um serrilhado, cuidado com isso aqui. Então, muita atenção. Certo? De qualquer forma, a tendência no dólar, no diário, é de subida. Não há a menor dúvida em relação a isso. Aqui no semanal, é mais fácil da gente ver que rompeu a resistência,
Tá aqui a resistência, rompeu, tinha outra resistência acima, rompeu também, mas já começa a aparecer um cenário parecido com aquele que a gente vinha falando. Aqui não está perfeito, porque observe, sombra superior muito pequenininha, sombra superior grande, e aqui esse corpo desse candle ficou para zoar a gente. Se ele fosse um pouquinho menor, ficava perfeita o cenário, de sombras cada vez maiores proporcionalmente aos corpos. Isso indica uma diminuição de velocidade na formação do negócio, do preço, na atividade do ativo, do momentum do ativo, mas não ficou perfeito aqui, não tem efetivamente isso. Esse corpo aqui é maior do que aquele e a proporção de sombra também não está ideal. De qualquer forma, está naquela mesma região que a gente falou, óbvio, né? Mesmo tipo de gráfico. Começa a se afastar demais da média de 20. Observe que a média de 20 está aqui embaixo, o preço está lá em cima. Portanto, compras aqui em cima eu não faria. Tá? Isso aqui é Lock 5, é uma forma de avaliação de localização frente à média de 20, está muito longe da média de 20. Eu jamais faria esse trade. Tá? E se passar abaixo disso aqui, aí eu pensaria seriamente em fazer uma venda. A gente não faz tantos trades contra a tendência no semanal, não é mais a melhor, vamos dizer assim, política fazer trades de volatilidade no semanal, porque não funciona exatamente como os outros mais curtos, ele tem sua peculiaridade. Mas dá para fazer, não é que seja proibido, só não é o mais usual. De qualquer forma, aqui tem possibilidade para quem opera a volatilidade, quem entende disso, seria, perdendo essa mínima, o cara pensar em trazer, não até exatamente a média de 20, pode ser que aconteça, mas não é obrigatório, mas pegar uma parte dessa movimentação. De compra, eu não faria. Tá? Pessoalmente, eu não faria compra aqui. Quem está comprado é aquele negócio. Ah, vou sair. Não, não vai sair. Né? Pelo amor de Deus, você não sai. Né? Numa tendência começa aqui, você não sai. Você só aproxima seus stops. Utilize alguma técnica de aproximação de stop. Existem imensas, tá? Para você fazer. Mas nesse exato momento não tem indicação de você sair de nada aqui. Tá? É só aproximação de stop mesmo e deixa o trade correr. Agora, quem está de fora e quer entrar, bom, agora perdeu o bonde, amigo. Você perdeu o bonde, ele vai ter que esperar passar o próximo, porque esse aqui já andou muito e você nem correndo atrás dele você pega. Não é uma coisa muito sagaz entrar comprado aqui nessa distância da média de 20. Conselho de amigo, tá? Não entre isso. Ah, mas depois subiu até R$ 6. Pode subir até R$ 6 e você vai ficar de fora desse bonde. Eu não faria, em hipótese nenhuma, compra nessa distância. Totalmente diferente se o ativo fizer uma pequena correção, como fez aqui, beleza, depois te dá a oportunidade de novo, ou se ele começar a ficar andando lateralmente, a média vai se aproximando e aí depois a gente pensa em comprar. Mas nessa posição, eu não faria compra de jeito nenhum. Petrobras, ontem, mais um diazinho de subida, mas uma subidinha muito modesta. Observa que ela não teve um inside bar por um fiapo ali em cima, mas vem apresentando movimento de subida dentro de uma tendência de baixa. Observe que isso aqui é uma tendência de baixa nítida, clara, óbvia e ululante, não tem discussão. Ah, mas Campos, será que não poderia ver de outra forma? Não, não poderia. Isso aqui é uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes e fim. Certo? Não tem como ver isso aqui de outra forma. O que pode acontecer é você começar a pensar, se isso parar aqui em cima, se subir, parar aqui, é ver topo, fundo, topo, tentativa de rompimento, volta, para aqui e isso aqui vai ser uma congestão, certo? Mas isso ainda está no futuro. No presente momento, isso aqui é uma tendência de baixa, clara, óbvio, ululante, que parou na média de 200 e está dando um repique dentro dessa tendência, como foi aqui também, por outro motivo. Aqui subiu, aqui está subindo. Qualquer perda de mínimo, o cara está buscando venda. Ai, Campos, mas você é vendedor em Petro? Não, eu estou comprado em Petro. Eu comprei Petro. Eu venho comprando Petro há muito, muito tempo. Todo mundo que está no canal sabe disso. E cada vez que ela cai e dá a oportunidade, eu compro. Então, eu comprei Petro aqui, desfiz parte do trade. Eu comprei Petro aqui, já desfiz parte do trade. Eu sou um comprador nato de Petro por motivos fundamentalistas. Não tem nada a ver com o gráfico. O gráfico ele é só um instrumento. Tá? Eu comprei Petro, eu venho comprando Petro desde essa região aqui embaixo, quando ela rompeu aqui embaixo. Tá? E aí voltei a comprar nessa região. Tá? Isso aí é uma história muito longa. Uma outra hora eu conto. Mas os motivos são fundamentalistas e não só gráficos. O gráfico é o ajuste fino que eu faço para as entradas. E, obviamente, tem todo um trade aí que eu faço de manutenção, de que eu compro e saio com uma parte e fico com o restante em ações que ficam ali virtualmente de graça, para que eu fique com aquele ali como patrimônio, construção de patrimônio para muito longo prazo. Portanto, o preço médio da ação, do ponto de vista contábil, para mim, ele fica basicamente em zero. Do ponto de vista econômico, lá para o governo, né?
Na verdade, eu estou falando o contrário. Do ponto de vista contábil, que é o que o governo interessa, tem um preço médio lá em cima. Do ponto de vista econômico, o custo delas é zero. Tá? Então, essa é a ideia, é você criar um patrimônio do ponto de vista econômico que vai ficando ali. Então, é isso que eu faço em Petro e em Vale e também em alguns outros ativos, por exemplo, BBDC4, também faço isso, de ir acumulando cada vez mais ações. São ações que pagam bons dividendos, empresas muito boas, na minha opinião, e, portanto, são empresas que eu quero ficar, desde que seja o custo basicamente zero, porque não ficar com elas. E é exatamente o que eu faço aqui. De qualquer forma, cenário comprador no diário, eu já tinha dito isso muitas vezes, só se fizer um pivô de alta, não temos pivô nenhum, ou se fechar acima dessa região. Tem que fechar acima disso e superar esse fechamento. Então teria que fazer um candle de fechamento aqui e depois superar isso. Não é a melhor das métricas, métrica não é a melhor das decisões, embora seja uma decisão extremamente viável, porque vai ter rompido a parte, como tentou romper para baixo, tentará romper para cima. O ponto é, aqui embaixo é a média de 200, aqui em cima tem esse gap. Esse gap aqui é um gap extremamente significativo e quanto mais para cima, quanto mais perto daquele fechamento ali fica, mais forte é o gap, como resistência. Então aqui embaixo ele será fraco, aqui em cima ele será cada vez mais forte. Nós fizemos uma projeção uh, aqui que dava em 38, 50 e pouco. Dava um número por aqui assim, ó. Eu não lembro qual era o número, mas se você estiver interessado nisso, dê uma olhadinha no café da manhã de ontem, tá? E aí você vai ver essa projeção que dava um número aqui. Portanto, é bastante viável para algumas pessoas que estejam pensando em fazer o trade, tentar trazer até aqui em cima. Tá? Nesse exato momento, nós já temos dois fechamentos acima da média de 20, o que é um auspício bom. Tá? É um auspício bom. E teremos realmente uma coisa mais conservadora com potencial de compra se fechar acima dessa região e superar aquele fechamento, levando em conta que o gap é resistência. Bom, do ponto de vista semanal, fica mais claro aqui a situação. O ativo vinha numa tendência muito violenta de alta, fez um fundo, fez um topo mais ou menos no mesmo nível. A perda dessa região ensejaria o acionamento de um topo reflexo em topo duplo, projetaria para lá. Essa perda não aconteceu. Em hora nenhuma ainda aconteceu. Tem a projeção lá, mas isso ainda não aconteceu. Tá? Portanto, vem fazendo aqui uma movimentação descendente, mas isso aqui está com muito mais cara de que vai fazer uma congestão no semanal do que qualquer outra coisa. Observe que só tem trade vendido na perda disso aqui. Só tem trade comprado por tendência se superar aquilo lá. No momento, nós não temos nada disso. Nenhum nem outro. O que temos aqui é topo, topo mais alto, fundo. Aqui teve um fundo mais alto, agora um fundo mais baixo. Começa a embolar. Então nós temos aqui assim, uma coisa bem embolada. Isso é muito típico da formação de congestões. Tem aqui um forte potencial de que isso aqui venha a congestionar com um nível mínimo aqui em torno de 32 e um nível máximo em torno de 39, 40 reais, o que é um amplo espectro de negociação para as pessoas poderem fazer. Tem trade comprado aqui? Não, isso aqui é um inside bar dessa barra que tem um cenário vendedor dado esta poderosa barra que aconteceu aqui. O cenário ainda é vendedor, mas o alvo é muito pertinho aqui embaixo, tá? Então, para esperar perder a mínima aqui, o cara para trazer ali já não dá, é muito pouco. E o cara ficar aqui fazendo trade, esperar chegar aqui para vender, para comprar aqui embaixo, fica um cenário um pouco confuso. Por enquanto, então, no semanal não tem assim, grandes coisas para o cidadão fazer, a não ser que ele comece a pensar isso aqui antecipadamente, porque nós não temos uma congestão aqui ainda, tá? Nós não temos critérios técnicos para congestão, mas algumas pessoas se antecipam e começam a pensar: pô, aqui foi uma tentativa de rompimento para baixo, aqui foi uma tentativa de rompimento para baixo, e aí temos um topo mais ou menos na mesma região. Temos aqui uma região de fundo que foi tentativa de perder e temos esse fundo. Então o cara poderia contar isso aqui como 4 toques. E o cara que pensar dessa forma está no fundo da congestão aqui para tentar levar para o topo da congestão, mais ou menos aqui assim, ó, entre esses dois níveis. É possível pensar desse jeito, tá? É bastante possível. E aí é uma alternativa. No geral, nós temos aqui tendência primária e secundária de alta, a terciária começa a pensar em virar para baixo, está mais horizontal do que tudo, poderia talvez começar a pensar que a terciária está de baixa, mas a primária e a secundária são de alta, e dentro do cenário de topos e fundos ascendentes aqui embolou. Até aqui estava muito claro, né? Tinha feito um fundo mais alto, não podia ter perdido aquele topo, não podia ter perdido esse fundo, tá aqui, perdeu esse, que era tinha esse topinho aqui, desculpa, não era aquele não, era esse. Tá? Não podia ter perdido aquele, perdeu. Não podia ter perdido esse, perdeu. Portanto, a tendência de alta foi embora aqui.
tá? Nessa situação. Mas vem fazendo aqui uma movimentação complexa que, como eu disse, me indica muito mais a possibilidade da formação de uma congestão do que qualquer outra coisa. Até a ordem contrária, ou supera lá ou perde aqui. Aí depois disso a coisa se define. Antes disso, está enrolado. Vale também não está indo a lugar nenhum, conforme a gente vem falando, ela depois ela tem essa congestão gigante, tá? Gigante aqui, de anos. E ela tem também um alargamento. Toda vez que você tiver um alargamento, você vai ter dificuldade de operar. Alargamentos são horríveis para operar. E ela vinha caindo há um tempão. Fez aqui uma tentativa junto com o IMAT, né, que é o índice onde ela está inserida, de andar para cima, e foi um espetáculo, foi muito bom, porque deu esperança para muita gente, inclusive para mim, que sou um comprador líquido da ação. E aí depois, infelizmente, perdeu ali a tendência de alta e depois disso vem caindo forte e aqui congestionou na região de suporte. Essa é a região de suporte e aqui está a congestão. Tá? Ela veio, tenta fazer várias movimentações, tanto para baixo quanto para cima. Anteontem tinha feito essa tentativa de romper aqui, nós falamos sobre isso, não rompeu. Violar não é romper. Passar do ponto, o ponto era esse. Passar do ponto não é a mesma coisa que romper, portanto, muita gente tenta antecipar e se machuca. Não antecipe, não antecipe o mercado, em geral não dá certo. Só para traders de volatilidade você pode antecipar porque os trades são mais curtos. O risco é muito maior, os trades são muito mais curtos, portanto, você muitas vezes não pode esperar a definição, o sinal, porque se ele esperar já era, já passou o trade. Então, traders de volatilidade antecipam muitas vezes. Não é aconselhável para a maioria das pessoas. Quanto mais você tentar antecipar o mercado, maior a chance de você se dar mal. Siga o mercado, evite antecipá-lo, tá? Exceto para traders de volatilidade, onde isso aí é aquele negócio. Tem gente que trabalha sentadinho no escritório, todo dia o cara vai, pega o metrô, chega lá, trabalha no escritório, pega o metrô de volta para casa, tal, e leva uma vida muito tranquila, muito satisfeita. Tem outras pessoas que têm necessidade, ou a sua profissão é ser piloto de Fórmula, sei lá, daquelas moto moto de rally, né? Aí o cara vai, pula, salta, cara, não sei o que e tal. A vida do cara é aquilo ali. O cara tá uma hora com o braço quebrado, parte um dente, quebra a perna, não sei o que. Tá o dia inteiro ali, chuva, sol, neve e tal, e o cara tá naquele negócio. Tá? Então são profissões diferentes, são perfis diferentes. O cara esse aí da moto, do não sei o que faz esqui, não sei das quantas, que salta de paraquedas, tá? Esse aí tem a probabilidade de morrer muito cedo. Por quê? Porque ele está enfrentando uma vida de grande risco. Vai tentar fazer um seguro de vida e você não consegue. O cara que trabalha no escritório, chega lá todo dia, entra, sai e tal, ele tem uma vidinha muito mais tranquila. Se ele quiser fazer um seguro de vida, ele consegue. Portanto, é a diferença entre esses dois tipos de traders. Exige perfil, exige personalidade, exige bolso, você tem que ter dinheiro. Todas essas atividades que eu falei, você tem que ter dinheiro para fazer, senão você não faz. Enquanto que o cara do escritório, né, é muito tranquilo, ele vai lá e consegue passar num processo seletivo para o emprego, entra no emprego, acabou, tá lá tranquilinho na vidinha dele. Então são cenários completamente diferentes. Você quer ser o cara do escritório. Você quer ser o cara do escritório. Você quer viver muito no mercado. Viver muito no mercado indica que você está conseguindo que os juros compostos façam um grande resultado para você. Você consegue que os juros compostos façam grandes resultados para você. Tá? Você consegue, através, por exemplo, do conhecimento que tem nesse curso, fazer com que os juros compostos transformem você nesse senhor e nessa senhora muito feliz vendo o seu capital florescer na sua vida. Tá? Então, você quer ser o cara que vive muito tempo no mercado para poder florescer como essa gente aqui. Tá? Inclusive, esse curso está à disposição, está aqui nesse link. Tem todos esses cursos à disposição para vocês. Eu garanto para vocês que eles vão mudar a sua vida. Tá? E esses livros aqui também vão fazer um gigantesco impacto na vida de traders de vocês. Mas voltando aqui à vaca fria, a Vale então está nessa região de suporte, parando aqui, não teve a superação, desculpa, não teve o rompimento, teve só a superação, portanto não acionou esse trade, ela continua na congestão indo a lugar nenhum. E essa aqui é uma congestão inoperável, ela é extremamente estreita, não opere isso. Do lado semanal, o que nós temos é o alargamento, tá? E aqui uma região de um suporte fraco no semanal, pelo semanal esse suporte é fraco, onde ela está dando uma pequena segurada. E quando você olha isso aqui, teve topo, fundo, topo mais baixo, tá? Aqui não é topo, aqui é uma lateralização. A perda desse fundo vai ensejar venda, tá? Como também aqui, né? Aqui, se perder esse fundo, o cara está pensando em operar vendido, nem que seja pela congestão para baixo ou pela continuidade do movimento que vem fazendo recentemente. Ó, queda.
Semanal é muito claro, perdendo essa região de fundo aqui, o cara quer vender, tal, para trazer para onde? Para trazer para o fundo da congestão, no mínimo. No mínimo. Como tem o alargamento e um suporte mais abaixo, você ainda tem a possibilidade de tentar trazer até aqui, tá? É uma distância bastante maior. Não? Então, o cenário não tem. Ah, tem cenário de compra aqui? Não, não tem nenhum cenário de compra aqui. A não ser que seja pelo suporte, que é um suporte fraco do semanal. Você pensar, vou comprar aqui para levar ativo até lá em cima. Não tem sinal absolutamente nenhum comprador aqui. Nada. Tá? Ainda mais estando dentro do alargamento. Tá? A melhor coisa a fazer em alargamento é você não operar. Eu opero o ativo porque eu opero o ativo já há muitos e muitos anos. Mas se eu tivesse hoje que escolher um ativo para operar, eu não ia escolher Vale de jeito nenhum. Tá? Vale está horrorosa para operar há muitos e muitos meses, não é novidade. Tá? Desde aqui, ó, desde junho, tem um ano. Tem um ano que ela está uma bosta para operar. Tá? Então, é aquele negócio. A gente continua operando porque é um ativo que eu opero há 16 anos. Mas se eu hoje tivesse que escolher um ativo para operar, não ia ser Vale de forma nenhuma. Tá horrível para operar. Por último, vamos dar uma olhadinha nos juros. Os juros ficaram lateralizados aqui, esperando a decisão do Copom. O Copom deu a sinalização que todo mundo esperava, que era a manutenção dos juros. Isso aí era um given, né? Todo mundo já sabia que ia, ou pelo menos, a não ser que acontecesse um hecatombe, todo mundo já esperava que aquilo fosse acontecer. A novidade foi ser unânime. Isso sim foi uma surpresa, porque não tinha sido unânime da última vez, esperava-se que não fosse unânime dessa vez de novo, e foi. E eu acredito que tenha sido exclusivamente por conta da patada na água que aquele cidadão deu ao fazer um pronunciamento altamente agressivo contra o presidente do Banco Central durante a reunião do Copom. A reunião, para quem acha que só acontece na quarta, não, ela começa na terça. Ela começa na terça e se estende até a quarta de tarde. Essa é a reunião do Copom. E e teve durante, logo no início da reunião, teve um afrontamento aí dado pelo presidente da República ao presidente do Banco Central, com palavras bastante agressivas. Não tiro 100% a razão dele, tá? Eu não gosto do cara, pessoalmente não gosto do cara, mas dessa vez ele tem alguma razão em falar. O problema é o timing, né? É sempre na tentativa de influenciar as coisas, tal. E aí o tiro saiu pela culatra, porque quando você agride uma instituição, é muito comum que os membros dessa instituição se reforcem os laços e para demonstrar a independência ou a força da instituição, façam as coisas de uma forma mais unânime, de uma forma mais intensa. Isso já aconteceu com o STF durante os últimos anos, agressões intensas ao STF. Isso fez com que a corte, que é totalmente fracionada e dividida, com opiniões absurdas para tudo quanto é lado, se fechasse em torno dela mesma e conseguissem decisões que de outra forma possivelmente não teriam acontecido. O Banco Central fez a mesma coisa. Que eles iam manter a taxa, isso todo mundo já sabia. Mas o fato de ter sido unânime faz diferença. E aí o mercado está aqui lateralizando. Houve aqui a perda da região, que é, era uma resistência rompida, se manteve acima da resistência, fechou abaixo dela. Tá? Então aqui já perdeu, isso aqui passou a ser um suporte, perdeu o suporte. Mas, assim, muito pouquinho para a gente poder pensar em alguma coisa de relaxamento da taxa de juros aqui. Isso aqui não tem nada, absolutamente nada a ver com a Selic, tá? Isso é importante que vocês entendam, que isso aqui é a taxa de juros do interbancário. Isso não tem absolutamente nada a ver com a taxa Selic, tá? A taxa Selic determinada, Selic meta, determinada pelo Banco Central na reunião de quarta-feira, ela não tem absolutamente nada a ver com isso aqui. Nada, certo? São coisas completamente diferentes. É óbvio que a taxa Selic meta, aquela determinada pelo Banco Central, impacta nas taxas de juros de todo mundo. Impacta na economia como um todo. Tá? Mas, inclusive no dólar e etc. Tudo isso é impactado. Mas não é o que determina isso. Tá? Temos aqui então uma leve cedência no que era uma região de ainda congestão tal. Potencial aqui para isso ceder um pouco mais, mas a média de 20 está logo embaixo, num ativo que vem em tendência primária, secundária e terciária de alta. O dólar eu recomendo enfaticamente que vocês não operem direcionalmente, não é para operar direcionalmente, tá? O dólar a gente sempre opera em long e short, pega um ativo de curto prazo, ou comprado ou vendido, aí você que escolhe, né? E depois pega um de longo prazo e faz a operação contrária, e você faz a arbitragem entre eles. Essa é a forma de operar dólar, inteligente de operar dólar. A maior parte das pessoas não vê isso direito, tá? E por isso perdem dinheiro. E por isso perdem dinheiro. Então, recomendo enfaticamente que não se opere dólar, ou desculpa, índice não, taxa de juros,
Mas para o tarado que sempre pensa nisso, não tem trade vendido aqui, tá? Não tem nenhum trade vendido aqui para vender qualquer coisa nesse sentido. Primeiro tem que fechar abaixo da média de 20, mas o mais importante seria fechar abaixo dessa abertura aqui. A partir da perda dessa abertura desse candle, aí eu começaria a pensar em operar vendido, se eu fosse operar direcional isso aqui, coisa que eu não vou fazer porque eu não sou maluco, é, eu pensaria. Mas antes disso, não. Do ponto de vista semanal, nós falamos várias vezes com vocês sobre a possibilidade da repetição de um movimento em V que teve aqui. Ó. Essa subida, isso tudo, se deve a pronunciamentos políticos e demonstrações também, né? Não só falas, mas falas e atos no sentido de que não iam respeitar as metas fiscais, e aí fez esse movimento. Veio lá dois dos únicos carregadores de piano do Estado, né, e e tentam demonstrar o comprometimento com as metas fiscais. Aí o troço caiu. Agora volta, ficou aqui estabilizado e volta o povo a mostrar que não vai seguir as metas fiscais e que o país vai ser um produtor de dinheiro do além, né, que nós vamos conseguir pagar todas as contas que a gente precisa com um empréstimo de Marte, ou de Júpiter, ou de sei lá de onde vai vir esse empréstimo. E aí vem o trabalho de formiguinha daqueles dois cristãos lá, coitado, carregando o piano, para mostrar ao mercado que não é bem assim, o povo fala muito, é igual cabrito, né? Igual porco, quando você está lá, você se agarra um porco para dar um beijinho, ele grita, e no final ele fica lá quietinho, não faz grande coisa. Tá? Então é mais ou menos o mesmo princípio. Vamos ver se eles conseguem convencer o mercado e fazer novamente. Mas aqui teve uma simetria e nós esperamos essa mesma simetria aqui. No diário isso aqui está cada vez mais complicado, né? Porque mas tem possibilidade ainda. Mas quando você olha no semanal, fica muito mais fácil. Eu vou até fazer o desenho aqui da simetria. Eu já fiz isso nos outros vídeos, mas como nem todo mundo vê todos os vídeos, vamos ver esse aqui. Isso aqui ó, é muito fácil de você perceber que há aqui isso, uma simetria, e aqui nós temos também o potencial para a mesma simetria, certo? Então nós temos o potencial para a mesma simetria. Muita atenção nisso. Isso aqui impacta o dólar, lembre-se. Então temos aqui a mesma região tentando ser superada, não conseguiram. Observe que os candles têm cada vez sombras superiores mais importantes em relação ao que tinha antes, só vem subindo. Projeção de sombras superiores. Aqui também tinha acontecido. Os caras estavam meio que tentando, né, já controlar a fossa que o povo não cala, não deixa fechada de jeito nenhum, e não conseguiram. Né? Vamos ver se dessa vez conseguem e se isso aqui não forma a mesma simetria que tinha formado antes. Minha perspectiva é que forme a mesma simetria e as taxas de juros voltem para essa mesma região aqui. Tá? Porque a repetição do padrão passado é aquilo que a gente espera em análise gráfica para o futuro. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sugiro enfaticamente que você pense muito no longo prazo. Não conte com o INSS, não conte com o que você está fazendo aí, sei lá o que você está fazendo para o futuro, e comece a pensar numa carteira de dividendos. Isso vai fazer um impacto violentíssimo na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, porque isso aqui é a riqueza que fica para a família. Tá? As pessoas não pensam nisso. Ah, porque eu pago INSS. INSS, quando você morrer, tchau. Ah, mas eu tenho um filho menor de idade. Quando ele ficar maior de idade, acabou. Aquilo vai para o saco, aquilo vai para o lixo, aquilo fica para o Estado gastar em cartão corporativo. Isso aqui não, isso aqui fica para sua família, isso aqui passa de geração em geração em geração. A riqueza que as pessoas, você vê aí, Rothschild, não sei o quê, não apareceu do dia para a noite. Aquilo são gerações e gerações gerando riqueza e deixando essa riqueza para as próximas, de forma que aquilo vá computando juros compostos muito no longo prazo, todo mundo vai ficando rico, mas rico com pressão. Juros compostos transformam as pessoas em multimilionários. É isso que você quer. Você quer juros compostos. Está aqui uma das formas de utilizá-los. Tá? Uma outra forma de utilizar tem explicado nesse manual aqui. Tá? Todos os dois estão à disposição. Tem o Linktree aqui embaixo para vocês poderem procurar. É só seguir esses links e vocês vão poder começar a dar o primeiro passo para o futuro da sua família ser diferente do que foi até agora. Sabe toda aquela perrengue que você passou a sua vida inteira, que seu pai não conseguiu te dar uma vida melhor? Por quê? Porque ele não tinha esse conhecimento. Isso não existia. Agora existe. Você, se não passar melhores condições para os seus filhos, com o conhecimento que você tem acesso agora, você está falhando com eles. Porque o seu pai não teve essa oportunidade, seu avô não teve essa oportunidade, as pessoas viviam na ignorância. Hoje, não mais. Tá? Hoje você tem acesso a tudo isso aqui, tá ao seu alcance, você não faz simplesmente porque não quer. Tá? Então depois não reclame.
Tá bom? Um ótimo restante de final de semana para vocês e um abração. Tchau!